As gêmeas do milionário choravam há 3 meses sem parar. Até que a faxineira humilde fez algo proibido no meio da noite e descobriu o segredo sombrio que ele escondia. Eu pago R$ 5.000 por mês e você não aguenta nem 2 semanas? Leonardo Barros olhou com desprezo para a 10ª faxineira que pedia demissão em 3 meses. Que tipo de profissional você é? Carla, uma mulher que trabalhava com limpeza há 15 anos, estava com a mala na mão e o rosto pálido. Senhor Leonardo, eu nunca vi nada igual na minha vida. Essas bebês não param de chorar nem por 5 minutos. É perturbador. Perturbador? Leonardo soltou uma risada amarga. Elas são bebês. Bebês choram. Não desse jeito, Carla murmurou, olhando para as escadas com medo. Tem algo muito errado nesta casa, senhor. Algo que não é natural. Você está insinuando o quê, exatamente? Estou dizendo que em 15 anos de profissão, nunca vi bebês chorarem com tanto desespero. É como se estivessem sentindo alguma coisa terrível. Leonardo sentiu a raiva ferver. Saia da minha casa. Agora. Carla não precisou ouvir 2 vezes. Pegou a mala e praticamente correu para a porta, deixando Leonardo sozinho no hall de entrada da mansão. Do andar de cima, os gritos familiares de Alice e Cecília ecoavam pelas paredes, um som que se tornara a trilha sonora constante daquela casa nos últimos 3 meses. Eram 2 da tarde de uma sexta-feira e as gêmeas já choravam há 5 horas sem interrupção. 3 meses de vida e nenhum dia de paz. 3 meses de desespero que estava destruindo Leonardo por dentro. Senhor Leonardo, Dalva, a governanta, apareceu no topo da escada com expressão cansada. Já liguei para todas as agências de emprego que conheço. Nenhuma quer mandar funcionárias aqui. Como assim não quer? Elas dizem que sua casa tem má reputação, que as profissionais voltam chorando, traumatizadas. Uma agência até ameaçou nos denunciar para o sindicato. Leonardo subiu as escadas com passos pesados, sentindo o peso do mundo nos ombros. Parou na porta do quarto das gêmeas, observando através da fresta. Alice e Cecília se debatiam nos berços de mogno importado, os rostinhos vermelhos de tanto chorar, os punhos cerrados em desespero. Já tentaram tudo? Ele perguntou sem tirar os olhos das filhas. Tudo, senhor. Mamadeira, troca de fralda, banho morno, músicas, brinquedos, nada funciona. Elas só param de chorar quando estão completamente exaustas. E os médicos? 3 pediatras diferentes examinaram as meninas. Todos disseram a mesma coisa. Não há nada errado fisicamente. Saúde perfeita. Leonardo cerrou os punhos. Se não era problema físico, então, o que era? Por que suas filhas choravam como se estivessem sendo atormentadas por algo invisível? Dalva, o que eu faço? Não posso continuar assim. Não durmo direito há 3 meses. Perdi 2 contratos importantes na empresa. Meus sócios estão perdendo a paciência. Senhor, tem uma moça lá embaixo querendo falar com o senhor. Moça? Que moça? Veio procurar emprego. Disse que ouviu na vila que o senhor está precisando de faxineira. Leonardo desceu as escadas com Dalva. Na sala de estar, uma mulher esperava em pé, olhando pela janela. Quando se virou, Leonardo ficou surpreso com o que viu. Joana Santos não tinha mais que 30 anos, cabelos castanhos presos em coque simples, mãos calejadas de trabalho, roupas velhas mas limpas. Mas o que mais chamou a atenção foram os olhos. Olhos que já tinham visto muita dor, mas que ainda brilhavam com determinação. Boa tarde, senhor Leonardo, ela disse, estendendo a mão sem hesitar. Meu nome é Joana Santos. Joana, vou ser direto com você. Leonardo ignorou a mão estendida. Não estou procurando faxineira. A casa já está limpa. Preciso de alguém que faça minhas filhas pararem de chorar. Eu sei. Por isso vim. Como assim, sabe? Na vila, todo mundo comenta sobre o choro que vem desta casa. Dizem que as bebês do viúvo rico choram dia e noite há 3 meses. Leonardo sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Então a cidade inteira estava falando dele. Perfeito. E você acha que pode ajudar? Posso tentar. Você tem experiência com bebês? Criei minha sobrinha sozinha desde que ela nasceu. Minha irmã morreu no parto e meu cunhado abandonou a criança. Ela tinha cólica severa e chorava muito nas primeiras semanas. E você conseguiu fazer ela parar de chorar? Consegui, mas não foi fácil.
Precisei entender o que ela estava sentindo. Leonardo a olhou com desconfiança. Bebês não sentem nada além de fome e desconforto. O senhor realmente acredita nisso? A pergunta o pegou desprevenido. Ele nunca havia parado para pensar se Alice e Cecília sentiam algo além das necessidades básicas. Posso ver as meninas? Joana perguntou. Para quê? Você não é pediatra. Não, mas já cuidei de bebê que sofria. E pelo que ouvi, suas filhas estão sofrendo. Havia algo na voz de Joana que fez Leonardo ceder. Tá bom, mas só para olhar. Não quero que toque nelas. Subiram juntos, o choro ficando cada vez mais alto. Quando entraram no quarto, Joana parou na soleira da porta e ficou observando em silêncio. O quarto era um sonho de princesa. Papel de parede delicado, móveis caros, brinquedos importados empilhados por todo lado, mas no meio de tanto luxo, duas bebês pequenas choravam como se o mundo estivesse desabando. Joana caminhou devagar até os berços. Alice estava com os bracinhos esticados para cima, como se pedisse algo. Cecília se contorcia, o corpinho tenso de tanto esforço. Há quanto tempo elas estão assim hoje? Joana perguntou. Desde as 9 da manhã. E ontem? Das 8 da noite às 5 da manhã. E anteontem? Desde que nasceram, Joana. Todos os dias, todas as noites, sem descanso. Joana observou as bebês por longos minutos. Não tentou pegá-las, não fez ruídos, não ofereceu brinquedos. Apenas observou como se estivesse lendo algo invisível no ar. Senhor Leonardo, ela disse finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. Com que frequência o senhor pega suas filhas no colo? A pergunta cortou como navalha. Leonardo sentiu a respiração falhar. Isso não é da sua conta. É sim, porque pode ser a resposta para o choro delas. Você está me acusando de negligência? Não estou acusando de nada. Só estou tentando entender. Leonardo caminhou até a janela, dando as costas para Joana e para as filhas. Eu não consigo pegá-las no colo. Por quê? Porque toda vez que olho para elas, vejo minha esposa morrendo. O silêncio que se seguiu foi pesado. As bebês continuavam chorando, mas pareciam estar esperando algo. Como sua esposa morreu? Joana perguntou suavemente. No parto. Complicações. Ela estava bem. Os médicos disseram que seria tranquilo. Mas durante a cesariana algo deu errado. Muito sangue. Tentaram salvar, mas... Sinto muito. Eu não quero sua pena. Leonardo explodiu. Quero que minhas filhas parem de chorar. Quero dormir uma noite inteira. Quero parar de ouvir esse som maldito ecoando pela casa. Joana não se assustou com a explosão. Posso tentar uma coisa? O quê? Deixa eu pegar uma delas no colo. Não vai adiantar. 13 faxineiras já tentaram isso. Mas elas não sabiam o que eu sei. E o que você sabe? Sei que essas bebês não estão chorando de dor física. Estão chorando porque sentem a dor de quem está ao redor. Leonardo a encarou como se ela tivesse enlouquecido. Isso é absurdo. É? Então por que elas choram mais quando o senhor está em casa do que quando está fora? A observação o pegou completamente desprevenido. Era verdade. Dalva havia comentado isso várias vezes. As gêmeas ficavam um pouco mais calmas quando ele saía para o trabalho. Está bem, ele cedeu. Tente, mas quando não funcionar, quero que saia da minha casa e nunca mais volte. Joana se aproximou do berço de Alice e a pegou no colo com cuidado. A bebê continuou chorando por alguns segundos, mas então algo estranho aconteceu. Ela parou de gritar e começou apenas a soluçar baixinho, como se estivesse esperando algo. Olha só, Dalva murmurou surpresa. Joana começou a embalar Alice suavemente, cantarolando uma melodia baixinha. Não era uma canção conhecida, apenas um som suave e repetitivo. E aos poucos, milagrosamente, Alice foi se acalmando. Meu Deus, Leonardo sussurrou. Ela está parando de chorar. Cecília, vendo a irmã tranquila, também diminuiu o choro. Joana continuou embalando Alice, e pela primeira vez em 3 meses, o quarto conheceu alguns minutos de silêncio. Como você fez isso? Leonardo perguntou incrédulo. Não fiz nada especial. Só peguei ela no colo com intenção de acalmar, não de fazer parar de chorar. Bebês sentem a diferença. Mas 13 outras mulheres tentaram isso. Tentaram fazer as bebês pararem de chorar. Eu tentei fazer a Alice sentir que não está sozinha. É diferente.
Leonardo olhou para as filhas. Alice estava sonolenta nos braços de Joana, os olhinhos se fechando. Cecília ainda choramingava baixinho, mas era um choro diferente. Não era desespero, era apenas inquietação. Você pode fazer a mesma coisa com Cecília? Ele perguntou. Posso, mas preciso que o senhor faça algo primeiro. O quê? Pegue Cecília no colo. Eu já disse que não consigo. Não pedindo, senhor Leonardo. Estou dizendo, se o senhor não enfrentar esse medo, suas filhas vão chorar para sempre. Você não entende. Toda vez que olho para elas, vejo Amanda morrendo na mesa de cirurgia. Vejo o sangue, ouço os médicos gritando, sinto o cheiro do hospital. E suas filhas sentem tudo isso também. Sentem sua dor, sua rejeição, seu medo. Por isso choram. Bebês não têm essa capacidade. Têm sim. Minha sobrinha chorava todas as noites porque sentia minha tristeza pela morte da minha irmã. Quando aprendi a controlar minha dor perto dela, ela parou de chorar. Leonardo olhou para Cecília, que o observava com olhinhos molhados de lágrima. Pela primeira vez em 3 meses, realmente viu a filha. Não como um lembrete doloroso de Amanda, mas como uma bebê pequena que precisava do pai. Eu não sei se consigo, ele admitiu, a voz quebrando. Então suas filhas vão continuar chorando. Vão crescer sentindo que não são amadas. Vão carregar essa dor pelo resto da vida. Como você pode ter tanta certeza? Porque minha sobrinha cresceu assim. Hoje ela tem 10 anos e tem problemas para confiar nas pessoas, para acreditar que é amada. Tudo porque demorei muito para superar minha dor. Dalva se aproximou. Senhor Leonardo, a dona Amanda não ia querer que o senhor tratasse as meninas assim. Amanda não está aqui para opinar, ele gritou. Mas as filhas dela estão, e estão sofrendo. Leonardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. 3 meses de dor reprimida, de culpa, de raiva. 3 meses fugindo das próprias filhas porque não conseguia lidar com a perda. Me ajuda, ele pediu para Joana, a voz fraca. Sempre. Mas o senhor precisa dar o primeiro passo. Com as mãos tremendo, Leonardo se aproximou do berço de Cecília. A bebê o observava, os olhinhos atentos. Ele estendeu as mãos e a pegou no colo pela primeira vez em semanas. Cecília não parou de chorar imediatamente, mas também não piorou. Ficou observando o pai como se estivesse esperando algo. E agora? Leonardo perguntou perdido. Agora fala com ela. Diz que está aqui, que não vai abandoná-la. Mas eu não sei se isso é verdade. Então descubra, porque suas filhas precisam de uma resposta. Leonardo olhou para Cecília nos braços. Ela era tão pequena, tão frágil, tão parecida com Amanda. E pela primeira vez, isso não doeu tanto quanto antes. Cecília, ele sussurrou. Papai está aqui. A bebê parou de chorar, completamente. Ficou apenas observando o pai, como se estivesse ouvindo as palavras mais importantes da vida dela. Papai está aqui e não vai deixar você sozinha. Cecília colocou a mãozinha no rosto de Leonardo, um gesto pequeno, mas significativo. E então, pela primeira vez desde que nasceu, sorriu. Ela sorriu, Dalva exclamou. Senhor Leonardo, a Cecília sorriu. Leonardo sentiu o coração se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. 3 meses fugindo desse momento, 3 meses perdidos que nunca recuperaria. Mas talvez ainda houvesse tempo. Joana, ele disse sem tirar os olhos de Cecília. Você está contratada. Como faxineira. Como o que você quiser. Só não vá embora. Por favor. Joana olhou para Alice dormindo em seus braços, depois para Leonardo embalando Cecília pela primeira vez. Algo estava mudando naquela casa, ela podia sentir. Vou ficar, ela prometeu. Mas tem uma condição. Qual? Que o senhor me deixe descobrir o que realmente está acontecendo nesta casa. O que você quer dizer? Joana olhou ao redor do quarto. Tudo estava perfeito demais, organizado demais. Era como se alguém tivesse tentado apagar qualquer lembrança dolorosa. Onde estão as coisas da sua esposa? Ela perguntou. Leonardo ficou tenso. Foram guardadas. Onde? No quarto dela. Está trancado. Por quê? Porque não consigo entrar lá. Joana trocou um olhar significativo com Dalva. A governanta assentiu levemente como se confirmasse uma suspeita. Senhor Leonardo, Joana disse cuidadosamente.
Suas filhas não estão chorando só porque sentem sua dor. Elas estão chorando porque alguma coisa nesta casa está muito errada. Que coisa? Não sei ainda, mas vou descobrir. Leonardo ia protestar, mas Cecília se mexeu em seus braços e ele automaticamente a embalou, o instinto paterno acordando depois de meses adormecido. Tudo bem, ele cedeu. Descubra o que for. Só faça minhas filhas pararem de sofrer. Vou fazer mais que isso. Vou fazer esta família voltar a viver. Dalva acompanhou Joana até a porta do quarto. Menina, ela sussurrou. Tem certeza do que está fazendo? Esta casa tem segredos que vão além do luto. Que tipo de segredos? Coisas que o Sr. Leonardo esconde até de si mesmo. Coisas que acontecem todas as noites quando ele acha que ninguém está vendo. Joana sentiu um arrepio. O que acontece todas as noites? Você vai descobrir. Mas quando descobrir, promete que não vai embora como as outras? Prometo. Mas agora precisa me contar tudo. Dalva olhou para Leonardo, que continuava embalando Cecília com os olhos fechados, perdido em pensamentos dolorosos. Todas as noites, exatamente à meia-noite, o Sr. Leonardo desce as escadas e entra no quarto trancado. Fica lá dentro até às 3 da manhã. E quando sai, está sempre chorando. O que ele faz lá dentro? Não sei. Ninguém sabe. Mas as bebês sempre choram mais nesses horários. É como se sentissem alguma coisa terrível acontecendo. Joana olhou para as gêmeas. Alice dormia tranquila em seus braços. Cecília estava quase adormecendo nos braços do pai. Mas ela sabia que quando a noite chegasse, o choro voltaria. E desta vez, ela estaria acordada para descobrir por quê. Dalva, posso te pedir um favor? Claro. Não conta para ninguém que vou ficar acordada essa noite. Principalmente não para o Sr. Leonardo. Você vai espionar ele? Vou descobrir o que está fazendo minhas meninas sofrerem. Dalva assentiu. Tome cuidado, Joana. Alguns segredos são perigosos de descobrir. Segredos sempre são. Mas não posso ajudar essas bebês sem saber a verdade completa. Quando a noite caiu, Joana fingiu ir dormir no quarto que Dalva havia preparado para ela no térreo. Mas assim que a casa ficou em silêncio, saiu e subiu as escadas devagar. O relógio marcava 11h50 da noite. Faltavam 10 minutos para meia-noite. Joana se escondeu no armário do corredor, deixando a porta entreaberta para poder ver. As gêmeas estavam dormindo, exaustas do dia. Mas ela sabia que logo acordariam, porque alguma coisa estava prestes a acontecer. Algo que explicaria tudo. O relógio da sala bateu meia-noite, e como um ritual macabro, Leonardo saiu do quarto dele. Joana prendeu a respiração, observando. Ele caminhou como um sonâmbulo até uma porta no final do corredor. A porta do quarto trancado. Tirou uma chave do bolso e abriu. E o que Joana viu do outro lado fez seu sangue gelar. 2 semanas haviam se passado desde que Joana chegou à mansão dos Barros, e a situação não melhorava como ela esperava. Pior, em alguns momentos parecia estar piorando. Alice e Cecília continuavam chorando todas as noites. Mas agora Joana havia identificado um padrão perturbador. O choro sempre se intensificava exatamente à meia-noite. Como se alguma coisa acontecesse naquele horário que as atormentava. E Leonardo? Leonardo estava cada dia mais difícil de lidar. Você é completamente inútil, ele gritou naquela manhã de sexta-feira, jogando uma mamadeira no chão da cozinha. O líquido se espalhou pelo piso enquanto Dalva e Joana observavam em silêncio. 2 semanas e minhas filhas continuam chorando. Para que você serve? Senhor Leonardo, eu estou tentando... Joana começou. Tentando? Ele avançou para ela com o dedo em riste. Eu pago R$2.000 por mês para você tentar. Eu preciso de resultados. Joana manteve a calma, embora por dentro estivesse tremendo. Nas últimas 2 semanas, havia visto todos os lados de Leonardo Barros, e nem todos eram agradáveis. Ele alternava entre momentos de vulnerabilidade e explosões de raiva que assustavam até Dalva. As bebês precisam de mais que cuidados físicos, Joana disse com firmeza. Precisam sentir amor. A expressão de Leonardo se contorceu em algo feio. Não me venha com esse papo de psicologia barata. Você não passa de uma faxineira sem estudo querendo bancar a especialista. As palavras cortaram fundo, mas Joana não recuou. Posso não ter diploma,
Mas sei reconhecer quando bebês estão sofrendo por falta de afeto paterno. Como ousa me acusar? Quando foi a última vez que o senhor pegou Alice e Cecília no colo sem que eu pedisse? O silêncio foi a resposta. Leonardo desviou o olhar, o rosto vermelho de raiva e vergonha. É o que eu pensei, Joana disse calmamente. O senhor me contratou para cuidar delas, mas se recusa a fazer sua parte. Bebês sentem rejeição, senhor Leonardo. E suas filhas estão sendo rejeitadas pelo próprio pai todos os dias. Cale a boca! Leonardo explodiu, socando a mesa. Você não sabe nada sobre mim, nada sobre minha dor. Sei que está usando sua dor como desculpa para ser um péssimo pai. A frase ecoou pela cozinha como um tiro. Dalva levou a mão à boca, chocada. Ninguém nunca havia falado assim com Leonardo Barros. Ele ficou pálido, depois vermelho, as mãos tremendo de fúria. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Não. Como é que é? Eu disse não. Não vou abandonar Alice e Cecília só porque o senhor não consegue lidar com a verdade. Eu sou o dono desta casa. Se eu disser para você sair, então vai ter que me colocar para fora à força, porque não vou deixar duas bebês inocentes sofrerem por causa da sua covardia. Leonardo avançou para ela, mas Dalva se colocou entre os dois. Senhor Leonardo, por favor. A Joana está tentando ajudar. Ajudar? Ele riu amargamente. Ela só está me julgando como todos os outros. Todos os outros? Joana perguntou. Que outros? Leonardo se afastou, passando as mãos pelo cabelo. Estava claramente no limite. Dormindo menos de 3 horas por noite há semanas. Trabalhando 16 horas por dia para fugir da realidade em casa. Ontem no mercado, Dalva disse baixinho, algumas vizinhas comentaram sobre o choro das bebês. Disseram que é descuido do senhor Leonardo. O que elas sabem? Ele gritou. Ninguém sabe o que eu passo aqui. Ninguém perdeu o amor da vida e ficou com 2 crianças que não param de chorar. Todo mundo na vila está comentando, senhor. Dalva continuou. Ontem mesmo, a dona Olga parou o senhor na padaria para perguntar se as meninas estavam bem. E no banco, o gerente também fez comentários. Leonardo ficou ainda mais pálido. A cidade inteira está falando de mim? Está. Dizem que o senhor não cuida direito das filhas, que deixa elas chorarem sem dar atenção. Tem gente dizendo que deveria chamar o conselho tutelar. Conselho tutelar? Leonardo explodiu. Eu dou tudo para essas crianças. Tudo que dinheiro pode comprar. Menos o que elas realmente precisam, Joana disse. Amor, eu não pedi sua opinião, mas vai ouvir mesmo assim, porque alguém precisa ter coragem de dizer a verdade. O senhor está destruindo suas filhas. Leonardo se virou bruscamente para ela. Não são minhas filhas. São as filhas que mataram minha esposa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as bebês, que choravam no andar de cima, ficaram quietas por alguns segundos, como se sentissem o peso daquelas palavras. Dalva começou a chorar silenciosamente. Joana ficou olhando para Leonardo com uma mistura de compaixão e horror. Foi isso que o senhor disse, ela murmurou. Finalmente admitiu a verdade. Leonardo cambaleou até uma cadeira e sentou, colocando a cabeça entre as mãos. Eu não queria dizer isso, eu não... Mas disse, e provavelmente pensa nisso todos os dias. Você não entende. Amanda estava viva, ela estava rindo, fazendo planos para quando as bebês nascessem. E então entramos naquele hospital e ela nunca mais saiu. E o senhor culpa Alice e Cecília por isso. Eu culpo a mim mesmo, ele gritou, levantando o rosto molhado de lágrimas. Fui eu que insisti para termos filhos. Amanda tinha medo, dizia que sentia que algo ia dar errado, mas eu disse que ela estava sendo dramática. Joana se aproximou devagar. Senhor Leonardo, posso te contar uma coisa? Não quero ouvir seus conselhos. Quando minha irmã morreu no parto, eu fiquei com minha sobrinha. Bebê de 2 dias e eu com 18 anos, sem saber nada sobre como cuidar de criança. Leonardo olhou para ela pela primeira vez com algo além de raiva. E sabe o que eu fiz? Odiei aquela bebê. Odiei cada choro, cada mamadeira, cada noite sem dormir. Achava que ela tinha matado minha irmã. Cheguei a cogitar dar ela para adoção. O que mudou? Meu pai. Antes de morrer no acidente, 3 meses depois, ele me disse uma coisa que nunca esqueci. Joana,
Você pode viver odiando essa criança pelo resto da vida, ou pode honrar a memória da sua irmã amando o presente que ela deixou. E você escolheu amar, não imediatamente. Levei meses para conseguir olhar para minha sobrinha sem sentir raiva. Mas quando finalmente consegui, descobri que amar ela era a forma de manter minha irmã viva. Sua sobrinha está onde agora? Joana suspirou. Mora com uma tia em outra cidade. Quando ela completou 8 anos, percebi que eu não conseguia dar a vida que ela merecia. Trabalho em casas como esta, sem estabilidade, mudando sempre. Então deixei ela com minha tia, que tem família estruturada. Você abriu mão dela. Abri mão de tê-la comigo todos os dias para dar a ela uma chance de ser feliz. Porque amar às vezes significa fazer escolhas dolorosas. Leonardo ficou em silêncio, processando. Você acha que eu deveria dar minhas filhas para alguém criar? Não. Acho que o senhor deveria parar de correr da dor e começar a viver, por você e por elas. Eu não sei como. Toda vez que olho para Alice e Cecília, vejo Amanda morrendo. Então precisa ressignificar essa imagem. Precisa ver não o que perdeu, mas o que ganhou. Dalva se aproximou, limpando as lágrimas. Senhor Leonardo, posso mostrar uma coisa? Ela pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Olha estas fotos que tirei das meninas esta semana. Leonardo olhou para a tela. Alice e Cecília apareciam em momentos diferentes, sendo alimentadas por Joana, tomando banho, dormindo. Mas em todas as fotos, não estavam chorando. Elas ficam calmas quando alguém dá atenção de verdade, Dalva explicou. Quando a Joana pega elas no colo, canta, conversa. Elas respondem ao amor, Senhor. Só não tem recebido do Senhor. Leonardo olhou cada foto com atenção crescente. Havia uma em particular que o fez parar. Joana estava sentada na poltrona do quarto das bebês, com Alice e Cecília dormindo tranquilas em seus braços. E ela olhava para as duas com tanto amor que era impossível não perceber. Ela ama minhas filhas, ele murmurou. Amo, Joana confirmou, porque aprendi que bebês não têm culpa de nada. Elas não pediram para nascer, não escolheram as circunstâncias. Apenas existem e precisam ser amadas. Leonardo se levantou devagar. Joana, eu preciso te mostrar algo. Algo que ninguém sabe, nem Dalva. O quê? O que eu faço todas as noites à meia-noite. Dalva ficou tensa. Senhor, o senhor não precisa... Preciso sim, porque se não mostrar, vou continuar preso nesse inferno. Eles subiram as escadas em silêncio, Leonardo guiando o caminho. Pararam na frente do quarto trancado no final do corredor. O quarto de Amanda. Este quarto está fechado desde que Amanda morreu, ele disse, tirando a chave do bolso. Ninguém entrou aqui em 3 meses. Só eu. O senhor vem aqui todas as noites? Joana perguntou. Todas as noites. Sempre à meia-noite. E o que faz aqui? Leonardo abriu a porta devagar. O quarto estava escuro, as cortinas fechadas. Ele acendeu a luz e Joana levou a mão à boca, chocada. O quarto estava destruído. Não era o santuário preservado que ela esperava ver. As roupas estavam rasgadas e espalhadas pelo chão. Fotos quebradas por todo lado. O espelho da penteadeira tinha uma rachadura no meio. Livros arrancados das prateleiras. Meu Deus! Joana sussurrou. O que aconteceu aqui? Leonardo entrou no quarto como se entrasse em um campo de batalha. Eu aconteci. Todas as noites, venho aqui e destruo um pouco mais. Por quê? Porque estou com raiva dela, ele gritou. Com raiva de Amanda por ter insistido em ter filhos mesmo sabendo dos riscos. Com raiva dela por ter me deixado sozinho. Com raiva por ter escolhido elas ao invés de mim. Senhor Leonardo, no último dia de vida dela, já muito fraca, ela me fez prometer uma coisa. Sabe o que foi? O quê? Que eu amaria as bebês por nós dois. Que não as culparia pela morte dela. E você sabe o que eu respondi? Joana balançou a cabeça. Eu prometi. Segurei a mão dela, olhei nos olhos e prometi que seria o melhor pai do mundo. E então ela fechou os olhos e morreu acreditando em mim. E o Senhor quebrou essa promessa. Quebrei. Todas as noites venho aqui e imploro perdão dela. Mas ao invés de melhorar, a raiva só aumenta. Então destruo as coisas dela. Grito, choro. E as bebês no quarto ao lado sentem tudo. Joana olhou ao redor do quarto devastado.
Era a manifestação física da dor de Leonardo, caótica, destrutiva, fora de controle. É por isso que Alice e Cecília choram sempre à meia-noite. Ela disse: não é só porque sentem sua presença, é porque sentem sua violência emocional. Eu sei, e não consigo parar. Pode parar sim, mas precisa querer. Leonardo pegou um vestido rasgado do chão. Era o vestido que Amanda usou no casamento deles. Eu destruí tudo dela. Como posso me perdoar por isso? Não precisa se perdoar ainda. Precisa parar de se destruir e de destruir suas filhas no processo. Do quarto ao lado, Alice e Cecília começaram a chorar. Era meio-dia, muito antes da meia-noite, mas era como se sentissem a dor sendo desenterrada. Vê, Leonardo disse amargamente. Até agora elas sentem. Então vamos fazer diferente. Ao invés de ficar aqui odiando Amanda, vamos ao quarto delas e demonstrar amor. Eu não consigo. Consegue sim! Joana gritou pela primeira vez. Chega de vitimismo, chega de autopiedade. Suas filhas estão no quarto ao lado chorando porque o pai delas prefere destruir o passado ao invés de construir o futuro. Você não tem direito de me falar assim. Tenho sim, porque diferente de todos que passaram por aqui, eu não tenho medo de você. Não tenho medo da sua raiva, da sua dor, da sua crueldade. E não vou permitir que Alice e Cecília paguem por algo que não fizeram. Elas ficaram se encarando. A tensão elétrica no ar. Então Leonardo desabou. Não foram lágrimas silenciosas. Foi um choro profundo, visceral, de alguém que estava quebrado há meses e finalmente permitiu que o mundo visse. Joana se aproximou e fez algo inesperado. Abraçou Leonardo. Ele resistiu por alguns segundos, mas então se agarrou a ela como um náufrago a uma boia, soluçando sem controle. Eu sinto tanto a falta dela. Ele chorou. Tanto. Eu sei, mas ela não ia querer ver você assim. Como você sabe? Porque nenhuma mãe que ama os filhos ia querer que o pai dele se destruísse por causa dela. Ficaram assim por longos minutos, Leonardo liberando 3 meses de dor represada. Quando finalmente se afastou, estava exausto, mas mais leve. O que eu faço agora? Ele perguntou. Agora? Vamos cuidar das bebês. E amanhã vamos limpar este quarto juntos. Não para esquecer Amanda, mas para honrá-la de forma saudável. Você vai me ajudar? Sempre, mas com uma condição. Qual? Que o Senhor prometa tentar. Não digo que tem que ser pai perfeito imediatamente. Só que tem que tentar de verdade. Leonardo olhou para o corredor, de onde vinha o choro das filhas. Pela primeira vez em 3 meses, o som não lhe causou apenas dor. Causou também algo novo. Responsabilidade. Vou tentar, ele disse. Então vamos. Entraram no quarto das bebês juntos. Alice e Cecília estavam desesperadas nos berços, os rostinhos vermelhos. Leonardo hesitou, mas Joana o encorajou com um gesto. Ele pegou Alice no colo e a bebê não parou de chorar imediatamente. Mas também não piorou. Ficou observando o pai com olhinhos curiosos, como se estivesse esperando algo. E agora? Leonardo perguntou perdido. Agora fala com ela, do coração. Alice, ele começou, a voz trêmula. Papai não tem sido um bom pai, mas vai tentar melhorar. Prometo. A bebê continuou olhando para ele, atenta. Sua mamãe te amava muito. E eu vou aprender a te amar também. Mesmo que demore, mesmo que seja difícil. Vou tentar. Alice fez algo inesperado. Estendeu a mãozinha e tocou o rosto molhado de Leonardo. O gesto foi tão puro, tão inocente, que ele desabou a chorar novamente. Mas desta vez, eram lágrimas diferentes. Não eram de ódio ou culpa. Eram de reconexão. Joana pegou Cecília, e as 2 bebês finalmente se acalmaram. Não era silêncio total. Eram apenas bebês normais, fazendo barulhinhos normais. Mas era diferente do desespero constante. Está vendo? Joana disse. Elas só precisavam sentir que não estão sozinhas. Leonardo olhou para a filha nos braços. Ela tem os olhos da Amanda. Tem, mas a personalidade é dela mesma. Como você sabe? Porque passei 2 semanas observando. Alice é mais agitada, Cecília mais tranquila. Alice acorda primeiro. Cecília demora mais para despertar. São indivíduos únicos.
não apenas cópias da mãe. Pela primeira vez, Leonardo realmente viu as filhas, não como lembretes dolorosos de Amanda, mas como pessoas distintas que precisavam dele. Joana, ele disse, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter deixado eu ficar. Passaram a tarde cuidando das bebês juntos. Leonardo era desajeitado, cometia erros, mas estava tentando. E Alice e Cecília respondiam positivamente a cada tentativa. Quando a noite caiu, as gêmeas dormiram mais tranquilas que o normal. Não foi sono profundo, mas foi melhor. Leonardo estava prestes a ir para o quarto quando Joana o chamou. Senhor Leonardo? Sim? Esta noite, quando der meia-noite, não vai para o quarto da Amanda. Fica no seu quarto descansando. Se as bebês chorarem, eu cuido. Mas eu sempre vou à meia-noite. Eu sei. Mas hoje vai quebrar o ciclo. Vai dormir. E amanhã, recomeçamos. Leonardo hesitou, mas concordou. Subiu para o quarto e, pela primeira vez em 3 meses, tentou dormir sem a culpa das cerimônias noturnas. Joana ficou acordada na sala, observando o relógio. Quando marcou meia-noite, as bebês começaram a choramingar. O condicionamento dos últimos 3 meses ainda estava forte. Mas então aconteceu algo estranho. Joana ouviu passos no corredor de cima. Passos lentos, arrastados, em direção ao quarto trancado de Amanda. Mas Leonardo havia prometido que ficaria no quarto dele. E pela janela, Joana podia ver o carro dele ainda estacionado. Então ele estava em casa. Ela subiu as escadas devagar, o coração acelerado. Os passos continuavam. Quando chegou ao corredor, viu a porta do quarto de Amanda entreaberta e a luz acesa lá dentro. Joana se aproximou, com o sangue gelando nas veias. Empurrou a porta devagar. O que viu do outro lado fez seu mundo desabar. Dentro do quarto de Amanda, Leonardo estava destruindo o que restava das coisas da esposa. Mas havia algo profundamente errado. Seus olhos estavam abertos, mas vazios. Os movimentos eram mecânicos, robóticos. Ele rasgava fotos, jogava objetos no chão, murmurava coisas incompreensíveis. Tudo isso enquanto parecia estar em transe. Senhor Leonardo? Joana chamou baixinho, mas ele não respondeu. Ela se aproximou devagar, o coração batendo descompassado. Quando ficou perto o suficiente, percebeu algo aterrorizante. Leonardo estava dormindo. Meu Deus, ela sussurrou. Ele está sonâmbulo. Leonardo continuou destruindo o quarto, falando sozinho. Amanda, me perdoa. Me perdoa. Eu prometi cuidar delas. Mas não consigo. Não consigo. Joana sabia que era perigoso acordar alguém em sonambulismo, mas não podia deixá-lo continuar se machucando. Ele já tinha sangue nas mãos de ter pego nos cacos de vidro das fotos quebradas. Leonardo, ela disse firmemente. Acorda. Ele não respondeu. Continuou rasgando o que encontrava pela frente. Leonardo! Ela gritou, pegando-o pelos ombros. Ele acordou bruscamente, desorientado, olhando ao redor sem entender onde estava. Quando viu o quarto destruído e suas mãos sangrando, ficou pálido. O que eu fiz? O senhor estava sonâmbulo, destruindo as coisas da Amanda. Não é possível. Eu estava dormindo no meu quarto. Eu me lembro de ter ido dormir. E depois veio para cá, dormindo. Leonardo olhou para as próprias mãos tremendo. Eu não sabia que fazia isso dormindo. Achava que vinha aqui conscientemente todas as noites. Então isso vem acontecendo há quanto tempo? 3 meses. Desde que Amanda morreu. Toda noite acordo no meu quarto às 3 da manhã, cansado, com as roupas sujas, mas nunca soube o porquê. Joana olhou ao redor do quarto devastado. O senhor destrói tudo isso dormindo. E as bebês sentem. Por isso acordam sempre à meia-noite chorando. Meu Deus, eu sou um monstro. Não é. É alguém doente que precisa de ajuda. Do corredor, Dalva apareceu com expressão assustada. O que está acontecendo aqui? Ouvi gritos. Dalva, Joana disse. O senhor Leonardo tem sonambulismo, provavelmente causado pelo trauma da perda. Sonambulismo? Mas eu nunca vi, porque acontece sempre tarde da noite. E ele não lembra de nada quando acorda. Leonardo sentou no chão do quarto, ainda em choque. Todas essas noites, eu achei que estava tendo colapsos nervosos conscientes.
Mas era meu cérebro processando o trauma enquanto dormia. Precisamos levar o senhor num médico amanhã mesmo, Joana disse. Isso é sério. Médico não vai resolver minha dor. Não, mas vai evitar que o senhor se machuque. Olha suas mãos. Leonardo olhou para os cortes nas palmas, o sangue escorrendo. Era como se estivesse se punindo fisicamente pela perda emocional. Vamos descer e limpar esses ferimentos, Dalva disse. E amanhã cedo ligamos para um especialista. Desceram para a cozinha, onde Dalva cuidou dos cortes enquanto Joana verificava as bebês. Milagrosamente, Alice e Cecília ainda dormiam, exaustas do dia agitado. Senhor Leonardo, Dalva disse enquanto enfaixava as mãos dele. Preciso contar uma coisa. O quê? Ontem recebi uma ligação do Conselho Tutelar. O sangue de Leonardo gelou. Conselho Tutelar? Por quê? Alguém fez denúncia anônima dizendo que as bebês não estão sendo bem cuidadas. Que choram dia e noite e o senhor não faz nada. Quem faria isso? Não sei, mas eles vão fazer uma visita esta semana para avaliar a situação. Leonardo colocou a cabeça entre as mãos. Eles vão tirar minhas filhas de mim. Não vão, Joana disse com firmeza. Porque quando vierem, vão encontrar um pai que está buscando tratamento e 2 bebês sendo bem cuidadas. Como você pode ter tanta certeza? Porque nas próximas dias, vamos virar esse jogo. O senhor vai começar tratamento médico, vai passar mais tempo com as meninas e vamos mostrar para quem quer que tenha feito essa denúncia que estavam enganados. E se não conseguirmos? Vamos conseguir. Mas o senhor precisa se comprometer de verdade. Leonardo olhou para as mãos enfaixadas. Eu me comprometo. Não posso perder mais nada na minha vida. Na manhã seguinte, Dalva conseguiu marcar consulta emergencial com um psiquiatra especializado em trauma e luto. Leonardo estava relutante, mas Joana insistiu. Senhor, se não tratar o sonambulismo, pode se machucar seriamente. Ou pior, pode machucar as bebês sem querer. A possibilidade de prejudicar Alice e Cecília foi o que convenceu Leonardo. Às 9 da manhã, saíram juntos, Leonardo, Joana e as gêmeas, no carrinho duplo que ele nunca havia usado. Mas o caminho até a clínica reservava uma surpresa cruel. No supermercado onde pararam para comprar fraldas, Leonardo empurrava o carrinho nervosamente enquanto Joana pegava os produtos. Foi quando escutaram vozes conhecidas no corredor ao lado. Já viu como aquelas bebês do Leonardo Barros choram? É desumano. Pois é. A coitada da Amanda mal esfriou e ele já está com outra mulher em casa. Outra mulher? Quem? Uma tal de Joana. Jovem, bonita. Todo mundo está comentando. Leonardo ficou paralisado no meio do corredor. Joana também ouviu e se aproximou dele, percebendo a tensão. Ignora, ela sussurrou. Vamos embora. Mas era tarde. 2 mulheres viraram o corredor e se depararam com eles. Eram Olga e Mirtes, vizinhas fofoqueiras que conheciam a família Barros há anos. Leonardo, Olga exclamou com falsa simpatia. Que surpresa te ver aqui com as bebês. A pausa antes de bebês foi carregada de julgamento. Olga, Mirtes. Leonardo cumprimentou secamente tentando passar. E esta deve ser a famosa Joana. Mirtes disse, olhando Joana de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. A nova funcionária. Bom dia, Joana respondeu educadamente, ignorando o tom. Que rápido você substituiu Amanda, Leonardo. Olga disse com veneno na voz. Mal faz 3 meses. Joana trabalha para mim, só isso. Ah, trabalha. É o que todos dizem no início. Mirtes riu maldosamente. Mas a gente vê ela saindo e entrando na sua casa a toda hora, inclusive de madrugada. Leonardo sentiu a raiva ferver. Cuidado com o que insinua, Mirtes. Eu? Estou apenas repetindo o que toda a cidade comenta. O viúvo rico que mal enterrou a esposa e já tem uma moça morando com ele. Ela não mora comigo? Ah, não? Então por que o carro dela fica estacionado lá todas as noites? Joana interveio antes que Leonardo explodisse. Porque fico até tarde cuidando das bebês. Algo que vocês deveriam entender se tivessem um pingo de empatia. Empatia? Olga riu. Querida, não seja ingênua. Todo mundo sabe que homens ricos não contratam moças bonitas apenas para cuidar de filhos. Está insinuando o que exatamente?
Joana perguntou, a voz perigosamente calma. Estou dizendo que você é esperta. Conseguiu um bom emprego caindo nas graças do patrão. A humilhação pública que Joana estava sofrendo atraiu atenção. Outras pessoas no supermercado pararam para observar, criando um círculo de curiosos ao redor da cena. Vocês não sabem nada sobre o que acontece naquela casa, Leonardo disse, a voz tremendo de raiva contida. Sabemos que suas filhas choram dia e noite há meses, Mirtes rebateu. A casa inteira ouve, e sabemos que você mal olha para elas. Quem te disse isso? Todo mundo comenta, Leonardo. O milionário que não consegue cuidar de 2 bebês, que tem que contratar uma desconhecida para fazer o trabalho que deveria ser dele. Ela não é desconhecida. Joana salvou o quê? Sua reputação? Porque olha, não está funcionando. Joana percebeu que Leonardo estava prestes a perder completamente o controle. Colocou a mão no braço dele. Vamos embora. Elas não merecem nossa atenção. Está vendo? Olga disse para os curiosos ao redor. Ela já manda nele. Coitada da Amanda. Mal morreu e já foi substituída. Foi a gota d'água. Amanda não foi substituída, Leonardo gritou, fazendo todos no supermercado se virarem. Amanda morreu me pedindo para cuidar das nossas filhas, e é isso que estou tentando fazer. O silêncio foi absoluto. Até Alice e Cecília, que estavam no carrinho, ficaram quietas. Vocês querem saber a verdade? Leonardo continuou, lágrimas escorrendo. A verdade é que eu sou um péssimo pai, que passei 3 meses odiando minhas próprias filhas porque elas me lembram que Amanda se foi. E Joana é a única pessoa que teve coragem de me confrontar sobre isso. Leonardo, Joana tentou segurar o braço dele, mas ele continuou. Eu tenho sonambulismo causado por trauma. Todas as noites destruo o quarto da minha esposa morta sem nem lembrar. E minhas filhas sentem isso e choram porque o pai delas é um destroço humano tentando se manter inteiro. As pessoas ao redor estavam chocadas. Olga e Mirtes ficaram pálidas. E sabem por que Joana fica até tarde? Ele continuou. Porque ela é a única que não me abandonou. A única que olhou para 2 bebês sofrendo e decidiu ajudar mesmo sabendo que ia ser difícil. Então, se querem julgar alguém, julguem a mim. Mas deixem ela em paz. O silêncio constrangido foi quebrado por uma voz vinda da entrada do supermercado. Que cena patética. Todos se viraram. Beatriz Martins, a mãe de Amanda, estava parada na entrada com expressão de nojo. Beatriz, Leonardo murmurou. Lavando roupa suja em público, Leonardo. É nisso que você se transformou? Eu não comecei. Não importa quem começou. Importa que você está aqui gritando suas fraquezas para estranhos enquanto minhas netas assistem a esse show deplorável. Leonardo olhou para Alice e Cecília no carrinho. As bebês o observavam com olhinhos assustados, claramente perturbadas pela explosão do pai. Você tem razão, ele admitiu, a voz quebrada. Isso foi inapropriado. Inapropriado? Beatriz riu sem humor. É humilhante. Para você, para a memória da minha filha. E principalmente para essas crianças inocentes. Senhora Beatriz, Joana interveio. Com todo respeito, essas mulheres começaram fazendo acusações. E você é quem exatamente para falar comigo? Beatriz a cortou. A funcionária que está, obviamente, se envolvendo emocionalmente demais com o patrão? Eu só estou fazendo o meu trabalho. Seu trabalho é cuidar de bebês, não de homens adultos com problemas emocionais. A frase cortou fundo. Joana sentiu o rosto queimar de humilhação. Vamos, Beatriz disse para Leonardo. Você vai levar essas bebês para minha casa agora. Precisam de um ambiente estável. Não vou entregar minhas filhas. Não estou pedindo permissão. Estou dizendo que você perdeu o controle da situação. Este escândalo público é prova disso. Foi apenas um momento de fraqueza. Leonardo, você acabou de gritar para um supermercado inteiro que tem sonambulismo traumático e odeia suas próprias filhas. Acha que o conselho tutelar não vai ficar sabendo disso? Leonardo ficou pálido. Como você sabe sobre o conselho tutelar? Beatriz não respondeu, mas a expressão dela disse tudo. Foi você, Joana sussurrou, a ficha caindo. A senhora fez a denúncia. Fiz o que qualquer avó responsável faria ao saber que as netas estão sendo negligenciadas. Elas não estão sendo negligenciadas.
Não? Bebês que choram 3 meses sem parar dizem o contrário. Elas estão melhorando. Desde que comecei a trabalhar lá... Ah, sim, a salvadora. Beatriz ironizou. A mocinha que apareceu do nada e vai resolver todos os problemas. Você acha que é quem? Uma espécie de milagreira? Não, mas eu me importo com elas de verdade. Se importasse de verdade, convenceria Leonardo a deixá-las com a família que pode realmente cuidar delas. Leonardo, que havia ficado em silêncio absorvendo a humilhação pública, finalmente falou. Beatriz, sei que você está com raiva de mim. Tem todo o direito. Mas Alice e Cecília são minhas filhas. Filhas que você admitiu odiar em público. Eu não disse que odeio. Disse que estava com dificuldade. A diferença é semântica, Leonardo. O resultado é o mesmo. 2 bebês sofrendo. Joana percebeu que estavam perdendo aquela batalha. Senhor Leonardo, vamos embora. Não vamos resolver nada aqui. Fugindo dos problemas de novo? Beatriz provocou. É isso que você ensina para suas filhas? Que quando as coisas ficam difíceis, a gente foge? Eu não estou fugindo. Está sim. Fugiu da dor quando Amanda morreu. Fugiu das responsabilidades paternas. E agora está fugindo do julgamento público. Mas não tem mais para onde fugir, Leonardo. Chegou a hora de encarar a verdade. Que verdade? Que você não está preparado para ser pai. Que Amanda cometeu um erro ao confiar que você cuidaria dessas crianças. E que o melhor para todo mundo é você admitir isso e deixar quem realmente pode cuidar delas fazer o trabalho. As palavras de Beatriz ecoaram pelo supermercado lotado. Dezenas de pessoas testemunhavam a destruição pública de Leonardo Barros. E pela primeira vez em 3 meses, ele não tinha resposta. Vamos, Leonardo. Beatriz insistiu estendendo a mão. Entrega as bebês para mim. Pelo menos até você se recuperar. Leonardo olhou para Alice e Cecília. As bebês o observavam. E ele podia jurar que havia medo nos olhos delas. Medo de serem abandonadas. De novo. Não, ele disse firmemente. O quê? Eu disse não. Você não vai levar minhas filhas. Leonardo, seja razoável. Eu sou o pai delas, ele gritou novamente. Mas desta vez não era desespero. Era determinação. E não importa quantas pessoas me julguem, quantas denúncias façam, quanto eu tenha fracassado até agora. Eu não vou desistir delas. Beatriz ficou surpresa com a intensidade da resposta. Você está certa, Leonardo continuou. Eu falhei como pai. Passei 3 meses fugindo, odiando, destruindo. Mas Amanda me pediu uma coisa antes de morrer, e eu prometi. E pode ser que eu demore mais do que deveria. Pode ser que eu tropece no caminho. Mas eu vou cumprir essa promessa. Palavras bonitas não mudam a realidade. Então a realidade vai mudar. Porque agora mesmo vou começar tratamento psiquiátrico para o sonambulismo. Vou fazer terapia. Vou passar mais tempo com Alice e Cecília. E quando o conselho tutelar vier, vou encontrar um pai que está lutando, não um pai que desistiu. O silêncio no supermercado era tenso. Todos esperavam a resposta de Beatriz. Você tem 1 semana, ela disse finalmente. 1 semana para quê? Para provar que pode ser o pai que Amanda esperava. 1 semana até eu voltar para ver como as meninas estão. E se eu perceber que continuam sofrendo, vou lutar na justiça pela guarda. Tudo bem. 1 semana. Beatriz se virou para sair, mas parou e olhou para Joana. E você, mocinha? Se realmente se importa com essas crianças, vai ajudar Leonardo a ser melhor. Não vai apenas cobrir as falhas dele. Sim, senhora. Depois que Beatriz saiu, o supermercado gradualmente voltou ao normal. Mas Leonardo sabia que aquela cena seria comentada pela cidade inteira em questão de horas. Vamos, Joana disse suavemente. Ainda temos a consulta com o psiquiatra. Saíram do supermercado sob os olhares curiosos de todos. No carro, Leonardo dirigia em silêncio enquanto Joana segurava Alice no colo e Cecília dormia no bebê conforto. Eu estraguei tudo, ele disse finalmente. Não estragou, só acelerou o inevitável. Como assim? Mais cedo ou mais tarde a verdade ia sair. Pelo menos agora está tudo às claras. Todo mundo me odeia. Não odeia, só não entendem. E Beatriz, ela me odeia. Ela perdeu a filha, senhor Leonardo.
Está com raiva e procurando alguém para culpar. Você é o alvo mais fácil. Ela tem razão em me culpar. Tudo isso é minha culpa. Alice se mexeu no colo de Joana e olhou para Leonardo dirigindo. A bebê estendeu a mãozinha na direção do pai, como se quisesse confortá-lo. Olha, Joana disse, a Alice quer você. Leonardo olhou pelo retrovisor e viu a filha olhando para ele. Pela primeira vez, não viu Amanda naquele rostinho. Viu apenas Alice. Quando chegarmos em casa, ele disse, quero passar o resto do dia com elas. Sem trabalho, sem celular, sem distrações. Só eu e minhas filhas. É um ótimo começo. A consulta com o psiquiatra confirmou o que Joana suspeitava. Leonardo sofria de sonambulismo traumático severo, causado por luto não processado e culpa extrema. O médico prescreveu medicação e sessões de terapia intensiva. Senhor Barros, o psiquiatra disse, o que o senhor tem é tratável, mas vai exigir trabalho. Não apenas medicação, mas enfrentamento real do trauma. Estou pronto para fazer o que for necessário. Ótimo. Porque tem algo mais que preciso dizer. O quê? Suas filhas estão sofrendo não apenas porque sentem sua dor. Estão sofrendo porque não têm vínculo afetivo seguro com o Senhor. Vínculo afetivo? Bebês precisam sentir que o cuidador principal é uma base segura, que quando estão assustadas ou com medo, podem recorrer a essa pessoa. Atualmente suas filhas não têm isso com o Senhor, mas têm com a Joana. O médico olhou para Joana. Sim, percebi que elas se acalmam facilmente com ela. Isso é bom e ruim. Por quê? Bom porque mostra que são capazes de formar vínculos. Ruim porque o vínculo deveria ser primeiro com o pai. Como eu faço para construir isso? Presença, constância, previsibilidade. As bebês precisam saber que o Senhor estará lá sempre que precisarem. Vou estar. Quando voltaram para casa, Leonardo cumpriu a promessa. Passou a tarde inteira com Alice e Cecília, trocando fraldas, dando mamadeira, brincando no tapete. Era desajeitado e cometia erros, mas estava presente. Joana observava de longe, pronta para ajudar quando necessário, mas deixando que Leonardo aprendesse na prática. À noite, quando as bebês finalmente dormiram, Leonardo desceu para a cozinha onde Joana tomava chá. Obrigado, ele disse. Por quê? Por não ter me abandonado hoje no supermercado. Por ter ficado ao meu lado mesmo quando eu estava sendo humilhado publicamente. Eu também já fui humilhada publicamente várias vezes, senhor Leonardo. Sei como dói. Como assim? Joana suspirou. Quando fiquei grávida aos 18 anos... Ops, não, desculpa. Quando minha irmã ficou grávida e morreu, eu fiquei com a bebê. A cidade inteira achou que a filha era minha. Me chamavam de vagabunda, de irresponsável. Durante anos carreguei essa humilhação. Não sabia disso. Poucas pessoas sabem. Mas aprendi que o julgamento dos outros só tem o poder que a gente dá para ele. E você parou de dar poder? Parei quando percebi que a única opinião que importava era a da minha sobrinha. Se ela estava feliz e bem cuidada, o resto não importava. Leonardo sorriu pela primeira vez em dias. Você é sábia para alguém tão jovem. Não sou sábia. Só aprendi na dor. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, até que Leonardo falou. Joana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você disse que sua sobrinha mora com uma tia agora. Você não sente falta dela? Sinto todos os dias. Mas fiz a escolha certa. Como sabe? Porque ela me liga toda semana feliz, contando sobre a escola, os amigos, a vida. Ela está bem. E isso é o que importa. Você abriu mão da sua felicidade pela dela. Não. Minha felicidade está em saber que ela está bem. Isso é amor de verdade. Leonardo olhou para o teto, onde ficavam os quartos das filhas. Você acha que um dia vou sentir isso por Alice e Cecília? Esse amor incondicional? Já sente, senhor Leonardo. Só ainda não percebeu. Como sabe? Porque hoje no supermercado, quando sua sogra quis levar as meninas, o senhor lutou. Não pela sua reputação ou orgulho. Lutou por elas. Leonardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez, senti medo real de perdê-las. Não medo de ficar sozinho, mas medo de elas crescerem sem mim. Esse é o primeiro passo. Para quê?
para ser o pai que Amanda sabia que você podia ser. Naquela noite, Leonardo tomou a medicação prescrita e dormiu. Joana ficou de vigília, pronta para intervir caso ele tentasse ir ao quarto trancado novamente. Mas meia-noite chegou e passou, e Leonardo continuou dormindo. Às 3 da manhã, Alice acordou chorando. Joana ia subir quando ouviu passos. Leonardo havia acordado sozinho e estava indo cuidar da filha. Ela subiu silenciosamente e parou na porta do quarto, observando. Leonardo pegou Alice no colo, embalando-a suavemente. Shh, papai está aqui. Não precisa chorar. A bebê se acalmou aos poucos, reconhecendo o pai. E pela primeira vez em 3 meses, voltou a dormir tranquila nos braços dele. Joana sorriu e desceu de volta, o coração cheio de esperança. Talvez houvesse redenção no final daquela história, afinal. Mas na manhã seguinte, quando Leonardo abriu a porta para pegar o jornal, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma carta do conselho tutelar. A visita seria em 2 dias. Leonardo segurava a carta do conselho tutelar com as mãos tremendo. Joana desceu as escadas correndo ao ouvir o barulho da porta batendo. O que aconteceu? Eles vêm daqui a 48 horas, ele disse, a voz falhando. 2 dias para provar que sou um pai adequado. Joana pegou a carta e leu rapidamente. Era formal, técnica, mas a mensagem era clara. Havia denúncia de negligência e maus tratos emocionais. A visita seria em data marcada, exatamente daqui a 2 dias, às 10 da manhã. Maus tratos emocionais? Leonardo repetiu, as palavras saindo como veneno. É assim que chamam quando um pai está destruído por dentro? Senhor Leonardo, respira. Temos 48 horas. Dá para se preparar. Preparar como? Ele explodiu, jogando a carta no chão. Alice e Cecília, que estavam nos braços de Dalva na sala, começaram a chorar imediatamente. Não vê que eu estrago tudo que toco? Até minhas filhas choram quando me ouvem. Joana sentiu a frustração crescer. 2 semanas de progresso e Leonardo estava regredindo na primeira crise real. Pare de gritar. Está assustando as bebês. Elas já vivem assustadas por minha causa. Então para de se vitimizar e age. Joana rebateu, surpreendendo a si mesma com a dureza. Tem 2 dias. Ou usa esse tempo para provar que mudou, ou desiste de vez e entrega as meninas para sua sogra criar. O silêncio que se seguiu foi tenso. Dalva segurava as bebês chorando, olhando nervosa entre Leonardo e Joana. Você acha que eu deveria desistir delas? Leonardo perguntou, a voz perigosamente baixa. Não sei mais o que pensar. Joana admitiu, cansada. 2 semanas atrás, vi um homem determinado a mudar. Agora vejo alguém que desmorona na primeira dificuldade. Primeira dificuldade? Primeira? Leonardo riu sem humor. Minha esposa morreu. Minhas filhas me odeiam. A cidade inteira fala de mim. E agora o governo quer tirar o pouco que me resta. As meninas não odeiam o senhor, mas vão odiar se continuar agindo como criança mimada. A frase cortou fundo. Leonardo avançou para Joana, o rosto vermelho de raiva. Sai da minha casa, agora. Não. Eu estou mandando você embora. E eu estou dizendo que não vou abandonar Alice e Cecília só porque o senhor não tem coragem de lutar por elas. Dalva interveio, colocando-se entre os dois. Parem! Os dois! Isso não está ajudando ninguém! Leonardo e Joana ficaram se encarando, a tensão elétrica no ar. Finalmente ele recuou, passando as mãos pelo cabelo. Desculpa, murmurou. Eu não queria... Eu sei, Joana disse mais calma. Mas precisa parar de entrar em pânico toda vez que algo dá errado. Se quer que o conselho veja um pai estável, precisa ser um pai estável. Não sei se consigo. Então finge. Por 2 dias finge que está tudo sob controle. Depois a gente processa o resto. Dalva se aproximou com as bebês, que ainda choramingavam. Senhor, o que fazemos primeiro? Leonardo respirou fundo, tentando pensar racionalmente. Precisamos de provas, documentação médica, testemunhas, evidências de mudança. Tenho todos os comprovantes das consultas e receitas, Joana disse. Isso é um começo. Mas não é suficiente. Precisamos de alguém respeitável que testemunhe a meu favor. Tem alguém? Dalva perguntou. Leonardo pensou por um momento. Rodrigo Mendes. Quem?
meu sócio há 10 anos. Construímos a empresa juntos desde o início. Se alguém pode falar sobre meu caráter, é ele. O senhor acha que ele vai aceitar? Joana perguntou cética. Não sei. Faz semanas que praticamente abandonei a empresa. Rodrigo tem segurado tudo sozinho, mas é minha única opção. Pegou o celular e discou. A ligação demorou a ser atendida. Leonardo! A voz de Rodrigo soou cansada. Que surpresa! Rodrigo, preciso de um favor. Favor? Leonardo, você sumiu da empresa há 3 semanas. Tenho contratos atrasados, clientes reclamando, e você me liga pedindo favor? Eu sei que falhei, mas é urgente. Urgente? Sabe o que é urgente? O contrato com os chineses que você deveria ter fechado. O relatório trimestral que está atrasado. Isso é urgente? Rodrigo, por favor, me escuta. Não, você me escuta. Passei 10 anos ao seu lado construindo esta empresa. Quando Amanda morreu, eu entendi. Te dei espaço, assumi suas responsabilidades, cobri suas faltas. Mas tem limite. Leonardo apertou o telefone com força. O conselho tutelar vai visitar minha casa em 2 dias. Podem tirar minhas filhas de mim. O silêncio do outro lado foi longo. Rodrigo, e você quer que eu faça o quê? Preciso de uma testemunha. Alguém que ateste que sou pessoa de caráter, que estou me tratando, que posso cuidar das minhas filhas. Leonardo, eu não posso. Você é meu melhor amigo, meu único amigo. Se não me ajudar agora, vou perder tudo. E eu perco a empresa se continuar cobrindo você, Rodrigo explodiu. Você acha que só você sofre? Eu também perdi a Amanda. Ela era minha amiga. Mas não tive o luxo de desmoronar porque tinha uma empresa para sustentar. Rodrigo, sinto muito, Leonardo. De verdade. Mas não posso me envolver nisso. Tenho família própria, responsabilidades. Se o conselho começar a investigar e descobrir que a empresa está um caos porque você abandonou tudo, vai piorar sua situação. Então você vai me abandonar também? Não estou te abandonando. Estou protegendo o que construímos juntos. E, francamente, estou protegendo a mim mesmo de afundar junto com você. A ligação foi encerrada. Leonardo ficou olhando para o celular, o último fio de esperança se rompendo. Ele recusou? Joana perguntou. Recusou. Meu melhor amigo de 10 anos me deu as costas. Então procuramos outra pessoa. Não tem outra pessoa! Leonardo gritou, jogando o celular no sofá. Vocês não entendem? Eu isolei todo mundo. Não tenho amigos, não tenho família, não tenho ninguém. Dalva se aproximou com cuidado. Tem agente, senhor. Vocês trabalham para mim. Não conta como testemunha. Então o que fazemos? Leonardo sentou pesadamente numa cadeira, derrotado. Não sei. Talvez Beatriz esteja certa. Talvez eu devesse entregar as meninas para ela criar. Chega! Joana explodiu. Era a primeira vez que perdia completamente a paciência. Chega de autopiedade. Chega de pobre de mim. Suas filhas não precisam de um pai perfeito. Precisam de um pai que lute por elas. Eu estou lutando. Está? Porque o que eu vejo é alguém desistindo na primeira dificuldade. Você não sabe nada. Leonardo se levantou, avançando para ela novamente. Você não perdeu ninguém. Não sabe como é acordar todo dia sentindo que uma parte de você morreu. Eu perdi minha irmã. Joana gritou de volta. Perdi meu pai. Perdi minha mãe anos antes. E sabe o que eu fiz? Continuei vivendo, porque tinha uma criança dependendo de mim. Mas você entregou essa criança para outra pessoa criar. Leonardo devolveu, a frase vindo carregada de veneno. Joana ficou pálida. A frase a atingiu como um tapa físico. Como ousa? Ela sussurrou. É a verdade, não é? Você fala tanto sobre lutar, sobre não desistir, mas você mesma desistiu da sua sobrinha. Eu fiz o que era melhor para ela. Ou o que era melhor para você. Menos responsabilidade, menos problema? Joana sentiu as lágrimas escorrerem. Eu trabalhava 18 horas por dia para sustentar nós duas. Ela vivia sozinha, sem estrutura, sem escola adequada. Eu amava ela, mas não tinha condições. E você acha que eu tenho condições? Olha para mim. Sou um destroço humano que destrói o quarto da esposa morta dormindo, que grita com bebês, que afasta todo mundo que tenta ajudar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro das bebês nos braços de Dalva.
As duas mulheres olhavam para Leonardo com um misto de compaixão e medo. Senhor Leonardo, Dalva disse suavemente, o senhor não é um destroço, é apenas alguém machucado. Machucado? Ele riu amargamente. Dalva, eu quebrei, completamente, e todo mundo ao meu redor paga por isso. Joana limpou as lágrimas, ainda abalada pela frase cruel de Leonardo. Se realmente acredita nisso, então desista. Entrega as bebês para Beatriz e pronto. É isso que você quer? Que eu desista? Quero que pare de fingir que está lutando quando na verdade está apenas sobrevivendo. A verdade na frase doeu mais que qualquer insulto. Leonardo olhou para as filhas chorando e percebeu que Joana estava certa. Ele não estava lutando, apenas existindo. Me ajuda, ele pediu finalmente, a voz quebrada. Por favor. Eu não sei como fazer isso sozinho. Joana hesitou. Pela primeira vez em 2 semanas, questionou se valia a pena. Se não seria melhor para Alice e Cecília crescerem com avós amorosos ao invés de pai destroçado. Joana, Leonardo insistiu. Você vai me abandonar também? Ela olhou para as bebês, depois para Leonardo. Viu não o homem que havia gritado insultos cruéis, mas o pai desesperado tentando se manter inteiro. Não vou, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Que admita que precisa de ajuda. Não apenas minha, mas profissional. Mais terapia, mais medicação se necessário. Tudo o que for preciso. Eu admito, preciso de ajuda. E que pare de atacar quem está tentando te ajudar só porque está com raiva. Leonardo baixou os olhos, envergonhado. Desculpa pelo que disse sobre sua sobrinha. Foi cruel. Foi. Mas entendo de onde veio. Dalva interveio. Então vamos parar de brigar e começar a trabalhar. Temos menos de 2 dias. As próximas horas foram intensas. Fizeram lista de tudo o que precisava ser feito. Limpar quarto de Amanda, organizar documentação, preparar casa para a visita, deixar bebês demonstravelmente bem cuidadas. Vamos começar pelo quarto, Joana disse. Se o conselho vir aquele quarto destruído, acabou. Leonardo concordou relutante. Subir naquele quarto, enfrentar o que havia destruído, seria como abrir feridas mal cicatrizadas. Entraram juntos. À luz do dia, o quarto parecia campo de batalha. Roupas rasgadas, fotos quebradas, móveis revirados. Era a manifestação física do colapso mental de Leonardo. Por onde começamos? Ele perguntou, a voz falhando. Pelos cacos. Vamos recolher tudo o que está quebrado. Trabalharam em silêncio pesado por 1 hora. Cada peça que Leonardo tocava trazia memórias. O vestido que Amanda usou no aniversário deles. A foto do casamento, o perfume que ela amava. Eu destruí tudo dela, ele murmurou. Não tudo. Olha ali. No guarda-roupa, intocadas, havia roupas que o sonambulismo não alcançara. Joana as pegou com cuidado. Podemos guardar essas para Alice e Cecília. Quando crescerem, vão querer conhecer a mãe. Você acha que vão me perdoar por ter destruído tanto da memória dela? Vão. Se o senhor for honesto sobre suas lutas. Continuaram trabalhando, separando o que seria guardado do que seria descartado. Foi quando Joana encontrou a caixa no alto do armário. O que tem aqui? Não sei. Abriram juntos. Dentro havia cartas, dezenas delas, escritas com letra delicada de Amanda. São cartas para você, Joana disse vendo os envelopes endereçados a Leonardo. Ele pegou uma com mãos tremendo. A data era do dia antes do parto. Posso ler? São suas. Leonardo abriu e começou a ler em silêncio. Conforme lia, as lágrimas começaram a escorrer. Quando terminou, estendeu a carta para Joana. Lê você. Eu não consigo ler em voz alta. Joana pegou a carta e leu. Meu amor, se está lendo isto, significa que eu parti e sei que deve estar se culpando, se destruindo por dentro. Por isso escrevi esta carta. Ela parou, a própria voz embargando. Continua, Leonardo pediu. Leonardo, você foi o amor da minha vida. Cada dia com você foi um presente. E nossas filhas são a extensão desse amor. Sei que você está com medo de ser pai. Sei que carrega traumas da sua própria infância, que seu pai nunca foi presente. Mas você não é seu pai, meu amor. Leonardo desabou a chorar. Soluços profundos saindo do fundo da alma. Por favor,
Não culpe nossas bebês se algo acontecer comigo. Elas são inocentes. São apenas o fruto do nosso amor. E se você realmente me ama, vai amar elas também. Não tenha medo de pedir ajuda, Leonardo. Criar 2 bebês sozinho vai exigir uma vila inteira. Joana limpou as próprias lágrimas e continuou. Te amo hoje, amanhã e para sempre. Cuide das nossas meninas. Conte histórias sobre mim para elas. Mostre fotos. Mantenha minha memória viva através de amor, não de dor. E lembre-se, você consegue. Sempre acreditei em você. Sua Amanda. O silêncio no quarto foi pesado. Leonardo segurava a carta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela acreditava em mim. Ele sussurrou. Mesmo sabendo que eu ia falhar, ela acreditou. O senhor não falhou, só tropeçou. Joana, eu fui cruel com você mais cedo. Sobre sua sobrinha. Não tinha direito. Tinha razão em parte. Ela admitiu. Eu desisti de criar minha sobrinha porque não aguentava a pressão. E me arrependo disso todos os dias. Mas você fez pensando no melhor para ela. Ou no melhor para mim. Nunca vou saber ao certo. Leonardo olhou para Joana realmente pela primeira vez. Não como funcionária, mas como pessoa. Viu uma mulher carregando culpa própria, tentando redimir-se ajudando outra família. Por isso você se importa tanto com Alice e Cecília? Sim, são minha segunda chance de fazer certo. E se não conseguirmos? Se o conselho tirar elas de mim? Então, pelo menos tentamos. Naquele momento, Dalva chamou do andar de baixo. Senhor Leonardo, tem visita. Eles desceram e encontraram Beatriz Martins no hall de entrada, sozinha, com a expressão fechada. Beatriz, Leonardo cumprimentou tenso. O que faz aqui? E cadê Raul? Raul não vem mais, ela disse friamente. Está tão magoado que não consegue nem olhar para você sem sentir raiva. Vim sozinha. Vim fazer o quê? Ver minhas netas. Tenho esse direito. Não estou negando. E ver se o que ouvi na cidade é verdade. O que ouviu? Beatriz cruzou os braços. Que você fez escândalo no supermercado. Que gritou para todo mundo ouvir que odeia suas próprias filhas. Que está tendo colapsos nervosos. Eu não disse que odeio elas. Não, porque tenho 3 vizinhas que estavam lá e disseram exatamente isso. Leonardo olhou para Joana, que assentiu confirmando. Eu disse que estava com dificuldades, que a situação era complicada. Mas foram as pessoas que distorceram. Leonardo, você gritou no meio de um supermercado lotado. O que esperava? Esperava que as pessoas tivessem um mínimo de empatia. Empatia? Beatriz riu sem humor. Você quer empatia depois de admitir publicamente que não consegue cuidar das suas filhas? Eu não admiti isso. Então o que admitiu? Leonardo ficou em silêncio. Beatriz tinha razão. Suas palavras no supermercado haviam sido interpretadas da pior forma possível. Posso ver Alice e Cecília? Beatriz perguntou. Estão no quarto. Subiram juntos. As bebês estavam nos berços, tranquilas, brincando. Quando viram a avó, não choraram. Apenas observaram curiosas. Elas parecem calmas. Beatriz admitiu surpresa. Estão melhorando. Desde que comecei tratamento. Tratamento? Ela se virou para ele. Que tratamento? Descobri que tenho sonambulismo traumático. Todas as noites, dormindo, eu vinha aqui e destruía o quarto da Amanda. As bebês sentiam e choravam. Beatriz ficou em silêncio processando a informação. Agora estou medicado, fazendo terapia, tentando ser o pai que Amanda esperava. E está funcionando? Está. Devagar, mas está. Beatriz pegou Alice no colo e a bebê ficou tranquila. Era inegável o progresso. Leonardo, ela disse finalmente. O conselho tutelar vem amanhã. Como você sabe? Porque fui eu que fiz a denúncia. Leonardo sentiu o chão sumir. Foi você? Fui. Porque não podia ficar de braços cruzados vendo minhas netas sofrerem. Elas não estão sofrendo. Não? Todo mundo na cidade ouve elas chorando há 3 meses. Mas melhoraram. Você mesma acabou de ver. Beatriz balançou a cabeça. 2 dias de melhora não apagam 3 meses de negligência. Não foi negligência. Foi depressão. Foi luto não processado. Foi sonambulismo. E você acha que o conselho vai aceitar isso como desculpa? Não é desculpa. É explicação. Para o conselho, tanto faz. O que importa é que suas filhas sofreram. Leonardo sentiu o desespero voltar. Então você veio aqui para quê?
Me avisar que vou perder minhas filhas? Vim dar um ultimato. Que ultimato? Amanhã, quando o conselho vier, vou estar aqui também. E vou observar tudo. Como você lida com as bebês? Como a casa está? Como você se comporta sob pressão? E então, se eu perceber que você realmente mudou, que está se tratando, que as meninas estão seguras, eu retiro minha denúncia. Sério. Mas se eu perceber que continua instável, que as bebês estão em risco, vou reforçar minha denúncia e pedir custódia imediata. Leonardo olhou para a sogra segurando Alice. Por que fazer isso? Por que me dar uma chance? Porque Amanda me pediu. Beatriz disse, a voz finalmente quebrando. Antes de morrer, me fez prometer que cuidaria de você, que não deixaria você se destruir. Ela pediu isso? Pediu. Disse que você ia sofrer muito, que ia se culpar. E me fez jurar que ia te ajudar a superar. Então por que está sendo tão dura comigo? Porque ajudar não significa facilitar. Significa fazer você encarar a realidade. E a realidade é que você não pode ser um pai adequado enquanto estiver preso no passado. Leonardo assentiu lentamente. Tem razão. Então vejo você amanhã, às 10 em ponto. Depois que Beatriz saiu, Leonardo desabou no sofá, exausto. Amanhã vai decidir tudo. Sim, Joana concordou. Por isso precisamos usar estas próximas horas da melhor forma possível. Como? Terminando de limpar o quarto, preparando a casa, cuidando das bebês. Amanhã, quando o conselho chegar, vão encontrar um lar funcional. Leonardo olhou para as filhas. E se não for suficiente? Então, pelo menos lutamos até o fim. Passaram o resto do dia trabalhando. Limparam o quarto de Amanda completamente, guardando as memórias em caixas organizadas. Prepararam a casa até brilhar. Cuidaram das bebês com atenção redobrada. À noite, quando as gêmeas finalmente dormiram, Leonardo tomou a medicação e foi deitar. Mas o sono não veio. 2 da manhã, e ele continuava acordado, olhando para o teto, pensando no dia seguinte. Foi quando ouviu barulho na cozinha. Desceu e encontrou Joana sentada à mesa, tomando chá, com os olhos vermelhos de choro. Não consegue dormir também? Ele perguntou. Não. Fico pensando se estou fazendo a coisa certa. Como assim? E se Beatriz tiver razão? E se Alice e Cecília estariam melhor com ela? Leonardo sentou ao lado de Joana. Você está duvidando? Estou. Pela primeira vez, estou duvidando se vale a pena lutar. Por quê? Porque olho para você e vejo alguém quebrado. E não sei se 2 semanas de melhora são suficientes para consertar 3 meses de destruição. Você acha que eu deveria desistir? Joana o encarou. Não sei. Você deveria? A pergunta ficou no ar, sem resposta. Porque nenhum dos dois tinha certeza do que o amanhã traria. E se a resposta seria salvação ou destruição total. 7 da manhã. Leonardo não havia dormido. Ficou na cozinha com Joana até o amanhecer, conversando sobre medos, fracassos e a possibilidade real de perder tudo. 3 horas, ele disse olhando o relógio. Em 3 horas minha vida inteira será julgada. Joana tomava o 3º café, igualmente insone. Está preparado? Não, mas vou fingir que estou. Alice e Cecília acordaram às 8, surpreendentemente tranquilas. Leonardo as pegou no colo, embalando as duas ao mesmo tempo, movimento que semanas atrás seria impossível. Minhas princesas, ele sussurrou. Hoje papai precisa provar que merece vocês. Me ajudem a não estragar tudo. Dalva desceu às 8h30, já vestida formalmente. Limpei a casa inteira de novo. Está impecável. Obrigado, Dalva. Senhor Leonardo, posso dizer uma coisa? Claro. Eu trabalho aqui há 7 anos. Vi o senhor e a dona Amanda construírem esta família. E digo com certeza, a Amanda estaria orgulhosa do homem que o senhor se tornou nestas últimas semanas. Leonardo sentiu os olhos arderem. Mesmo eu tendo falhado tanto? Especialmente por isso. Porque falhar e levantar é mais difícil que nunca cair. Às 9h40, a campainha tocou. Era Beatriz, pontual como prometido. Leonardo, ela cumprimentou formalmente. Está pronto? Não, mas vamos fazer isso. Onde estão as meninas? Com Joana, no quarto. Beatriz subiu para ver as netas.
Encontrou Alice e Cecília limpas, bem vestidas, tranquilas nos braços de Joana. Elas estão lindas, admitiu. Estão. Leonardo passou a manhã inteira cuidando delas. Mesmo? Sim. Deu banho, trocou, alimentou, tudo sozinho. Beatriz ficou surpresa, mas não comentou. Desceram juntas quando o relógio marcou 10 horas em ponto. A campainha tocou novamente. Leonardo abriu a porta e encontrou duas mulheres. Uma de meia idade, cabelos grisalhos, expressão séria, e outra mais jovem, carregando prancheta. Senhor Leonardo Barros? A mais velha perguntou. Sou eu, doutora Márcia Campos, assistente social do Conselho Tutelar. Esta é Fernanda, minha assistente. Podemos entrar? Claro. As duas entraram, observando tudo com atenção profissional. A casa impecável, o silêncio tranquilo, a organização. As menores estão onde? Doutora Márcia perguntou. No andar de cima. Vou buscá-las. Não precisa, vamos até elas. Queremos ver o ambiente natural. Subiram todos. Leonardo, as assistentes sociais, Beatriz e Joana. No quarto das bebês, Alice e Cecília brincavam tranquilas nos berços. Elas parecem bem, Fernanda anotou. Doutora Márcia se aproximou dos berços, observando as bebês com olhar clínico. Com que frequência choram? Choravam muito nas primeiras semanas, Leonardo admitiu. Mas melhoraram significativamente. Por quê? Descobri que tinham reflexos emocionais à minha instabilidade. Comecei tratamento psiquiátrico e melhorou. Que tipo de tratamento? Medicação para sonambulismo traumático e terapia semanal. Doutora Márcia anotou tudo. E a senhora é? Perguntou para Joana. Joana Santos. Trabalho aqui cuidando das bebês. Há quanto tempo? 3 semanas. E antes? 13 funcionárias diferentes. Todas pediram demissão. A informação fez doutora Márcia franzir a testa. 13? Em quanto tempo? 3 meses. Leonardo respondeu. As bebês choravam constantemente. Ninguém aguentava. E o que mudou? Leonardo olhou para Joana antes de responder. Joana descobriu que o problema não era físico. Era emocional. As meninas sentiam minha rejeição. O senhor rejeitava suas filhas? O silêncio foi pesado. Beatriz observava atenta. Joana segurava a respiração. Sim, Leonardo admitiu finalmente. Eu as culpava pela morte da minha esposa. E elas sentiam isso. E agora? Agora estou aprendendo a amá-las pelo que são. Não pelo que me custaram. Doutora Márcia fez mais anotações. Senhora Martins, a senhora é quem fez a denúncia original? Fui. Beatriz confirmou. E mantém a posição. Todos prenderam a respiração. Beatriz olhou para Leonardo, depois para as netas tranquilas. Não, retiro minha denúncia. Por quê? Porque vi mudança real. Não é perfeito, mas é genuíno. Doutora Márcia assentiu. Mas a segunda denúncia, anônima, feita há 2 dias. Quem fez? Leonardo perguntou. Não posso revelar, mas menciona escândalo público no supermercado, admissão de ódio às filhas, comportamento instável. Eu posso explicar? Não precisa. Já ouvi testemunhas. Testemunhas? Fernanda abriu a pasta. Conversei com 3 pessoas que estavam no supermercado. Todas confirmaram que o senhor gritou sobre dificuldades com as bebês. Leonardo ficou pálido. Então vão tirar minhas filhas? Não disse isso, doutora Márcia corrigiu. Disse que ouvimos testemunhas, mas também observamos a situação atual. E há discrepância. Como assim? As testemunhas descreveram um homem violento, descontrolado, incapaz. Mas encontramos casa organizada, bebês tranquilas, pai em tratamento. Algo mudou drasticamente. Mudou porque ele está lutando, Joana interveio. Está longe de perfeito, mas está tentando todos os dias. E a senhora acredita nisso? Acredito, porque vejo. Doutora Márcia caminhou até Leonardo. Senhor Barros, vou ser direta. Sua situação é complexa. Evidências de negligência emocional passada, mas melhora recente. Normalmente, recomendaríamos acompanhamento. Que tipo de acompanhamento? Visitas mensais durante 6 meses. Terapia obrigatória. Relatórios médicos regulares. Eu aceito tudo. Mas há problema. O coração de Leonardo disparou. Qual? A denunciante anônima.
Ela está aqui embaixo. O quê? Pediu para falar com o senhor, pessoalmente. Leonardo desceu as escadas como se fosse para a própria execução. Na sala de costas, estava uma mulher que ele reconheceu imediatamente. Olga, a vizinha fofoqueira do supermercado. Você? Ele sussurrou. Ela se virou, envergonhada. Leonardo, eu preciso falar com você. Foi você que fez a segunda denúncia? Fui, mas vim retirar. Por quê? Por que denunciou em primeiro lugar? Porque estava com raiva. Amanda era minha amiga. Ver você gritar aquelas coisas no supermercado me deixou furiosa. Então quis me destruir? Quis te acordar? Olga explodiu. Você estava afundando, Leonardo. Abandonando suas filhas. Alguém precisava fazer algo drástico. Leonardo ficou em silêncio, processando. Mas ontem, Olga continuou, falei com Beatriz. Ela contou sobre seu tratamento, sobre a melhora. E percebi que minha denúncia podia destruir justamente o progresso que eu queria ver. Então veio retirar? Vim pedir desculpas. E retirar formalmente a denúncia. Doutora Márcia observou a cena. Senhor Barros, com ambas denúncias retiradas e considerando melhora evidente, vou recomendar apenas acompanhamento leve. Visitas trimestrais durante 1 ano. Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. Posso ficar com minhas filhas? Pode. Mas ao primeiro sinal de regressão, reabrimos investigação. Não vai ter regressão, prometo. Depois que o conselho saiu, Leonardo desabou no sofá. Beatriz se aproximou. Você conseguiu, ela disse. Conseguimos. Todos nós. Leonardo, sobre Raul, ele ainda está magoado, mas vai superar. Só precisa de tempo. Entendo. Beatriz pegou a bolsa para sair. Volto na sexta para ver as meninas. Pode vir quando quiser. Quando ficaram sozinhos, Leonardo olhou para Joana. Nós conseguimos. Você conseguiu, ela corrigiu. Não. Sem você, eu teria desistido há muito tempo. Joana sorriu cansada. E agora? Agora? Continuamos, um dia de cada vez. Do andar de cima, Alice começou a chorar. Não era desespero, apenas fome. Leonardo subiu correndo, pegou a filha no colo, e pela primeira vez em 3 meses, o choro não doeu, porque finalmente ele estava onde deveria estar, sendo pai. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее.
примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120
То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,